Apresentamos o Visão de CEO, o podcast que vai transformar o seu escritório contábil. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica de Contabilidade, e aqui vamos explorar os segredos e estratégias para impulsionar o crescimento do seu negócio. Prepare-se para uma jornada inspiradora rumo ao topo do mercado contábil. Olá, empresário e profissional da contabilidade. Neste episódio eu trago um conteúdo sobre um tema fundamental no mundo dos negócios, a famosa margem de contribuição. Vamos explorar como esse conceito pode afetar o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Como você sabe, margem de contribuição é algo que sempre tem que estar na mesa das empresas contábeis. Afinal, quem trabalha com serviços sabe que o custo com mão de obra é um diferencial competitivo e quando a gente quer gente boa, isso não é barato. Portanto, entender margem de contribuição é algo super estratégico. E quando eu estava pensando em como eu ia trazer esse conteúdo para vocês, eu me deparei com um aspecto que já bateram muito na minha porta, que é o conceito de margem de contribuição. Então, eu trouxe aqui um conceito super simples e direto para a gente poder entender o que é margem de contribuição num exemplo prático, né? E objetivo para que vocês possam, assim, estar na mesma página que eu durante esse bate-papo que eu estou trazendo aqui. Então, tá, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre um exemplo de como a gente pode conceituar e demonstrar margem de contribuição para ficar na mesma página. Margem de contribuição, portanto, pessoal, é uma ideia que nos ajuda a entender quanto dinheiro sobra após vendermos algo ou prestarmos algum serviço, como no mercado contábil. Vamos imaginar que você gosta de fazer desenhos e decidiu vender algumas das suas pinturas para os seus amigos. Você então vende um desenho e você naturalmente vai ganhar algum dinheiro, não é mesmo? Perfeito até aí. E como é que entra a margem de contribuição nesse aspecto? É como saber quanto desse dinheiro realmente é o seu lucro. Vamos dizer que cada desenho que você vendeu custou R$ 2 para você fazer, comprando papel, pintura e por aí vai. E você acabou vendendo esses desenhos por R$ 5. Então, para descobrir a sua margem de contribuição, precisamos apenas subtrair, né, o custo do desenho, que foi R$ 2, do valor que você vendeu, que foi R$ 5. Dessa forma, você teve um lucro de R$ 3, ou seja, o dinheiro que sobrou nessa operação entre a desenvolvimento do desenho, né, o custo dele e a venda que você fez. Ah, Ângelo, mas eu tive mais alguns gastos ligados à minha operação, que foi a mídia que eu faço, que é o gasto de relacionamento que eu tenho com o mercado. Não, isso não conta porque muitas vezes isso é custo fixo. Eu estou falando que é a margem direta. Então, margem de contribuição é quando a gente olha diretamente para a relação da geração do dinheiro. Ou seja, quantos desenhos eu preciso vender durante o mês para poder pagar o meu aluguel. Por exemplo, eu vou ter que vender 50 quadros, então vou ter que ter uma boa margem de contribuição entre os custos para fazer esses desenhos e o valor que eu vou vender. Se eu estivesse vendendo nesse exemplo uns desenhos por R$ 10 e estivesse custando 2, eu teria uma margem de contribuição de 8, ou seja, estaria contribuindo bem mais para amortizar o meu custo fixo, como, por exemplo, o aluguel do meu apartamento. Então, acho que esse é um exemplo bem prático, né, que ajuda bastante a vocês entenderem essa lógica fundamental no mundo dos negócios. Por isso que eu digo que é super fundamental, para não dizer assim, impossível fazer qualquer tipo de operação sem estar prestando atenção na margem de contribuição, ainda mais quando a gente tem um mercado de contabilidade, como eu disse, que tem custos altos quando a gente realmente quer pular de nível. A gente sabe que mão de obra boa é caro, a gente sabe que softwares para nos ajudar a fazer uma gestão contábil também não são baratos, então é fundamental que a gente possa, então, entender essa lógica e prestar atenção na jornada da margem de contribuição. Pessoal, quando a gente fala desse aspecto, um ponto que eu sempre gosto de trazer, às vezes debatendo com alguns empresários contábeis, é que a gente só consegue entender margem de contribuição ou defini-la, ou medi-la e acompanhar a sua evolução se a gente passa a ter um controle
eficiente da gestão financeira e contábil da empresa contábil. Parece engraçado dizer isso, né? Que a empresa contábil precisa ter contabilidade também, pessoal. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ser feita com muito carinho, com atenção, com compliance, com governança, para mitigar riscos de erros nessa contabilidade e, consequentemente, dificultar a percepção da margem de contribuição. Quando eu olho para uma empresa de serviços contábeis, inclusive, pessoal, vocês podem fazer uma análise de margem de contribuição por área de negócios e compará-la com uma margem global. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer para vocês que vocês podem olhar a margem de contribuição da seguinte forma. Bom, eu vendo serviços contábeis, mas não necessariamente eu vendo serviços da área trabalhista para um cliente. Então, eu tenho um time e um custo direto para a equipe da área contábil, ou com a minha equipe da área contábil, melhor dizendo. A mesma coisa eu tenho com as outras áreas, com a área trabalhista, com a área paralegal. Cada área tem a sua estrutura de custo e a sua capacidade de gerar receita. Então, se vocês conseguirem fazer uma estrutura de gestão financeira e de contabilidade que segmente esses números para vocês, vocês vão conseguir entender quais são as áreas de maior margem de contribuição e as áreas de menor margem. Vocês entendendo isso, pessoal, vocês vão conseguir avançar numa percepção de dados super relevante, que vai contribuir, inclusive, para vocês poderem medir a evolução do ponto de equilíbrio da empresa de vocês, ou seja, quanto menor a minha margem, mais difícil fica eu chegar no ponto de equilíbrio, não é mesmo? Porque menos dinheiro eu vou botar no caixa e, ao mesmo tempo, eu vou dificultar a minha lucratividade, ou seja, o retorno do investimento e a remuneração dos investidores e dos sócios que estão na frente daquela operação. Portanto, entender a margem não só global da sua empresa contábil, mas por área é fundamental, porque daqui a pouco vocês têm áreas com margens super boas e uma área com margem ruim. Vamos supor que a área da margem contábil fosse uma área com margem ruim, vocês precisam tomar alguma atitude para corrigir, afinal a contabilidade é um dos principais produtos de uma empresa de contabilidade, não é mesmo? E aí vem os insights, como por exemplo, reavaliar se aquela estrutura de custo está fazendo sentido e se você pode tomar algumas medidas corretivas, né? Como, por exemplo, mudar a estratégia de operação, trazer, por exemplo, a fábrica de contabilidade para somar o time, fazer alguma troca estratégica daquela estrutura, trazendo parceiros estratégicos que, consequentemente, podem impactar diretamente naquela margem de contribuição e fazer com que você tenha uma lucratividade melhor e vá em direção ao ponto de equilíbrio com muito mais eficiência. Então, medir isso vai, inclusive, pessoal, fazer com que vocês possam perceber se a precificação de vocês está sendo eficiente. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou definir preço se eu não sei quanto é que custa e se eu não sei quanto é que é a minha margem e até onde eu posso abrir mão? Eu vejo muita gente tocando de ouvido, não só empresas contábeis, mas tocando outros negócios, achando que eu cobro o valor, eu boto 50% em cima. Tudo bem, mas botar 50% em cima está gerando quanto de margem efetiva na ponta? Você não poderia estar colocando, quem sabe, 40% e vendendo mais? E tendo até uma margem, quem sabe, melhor? Então, o fato de fazer um markup, às vezes, mais alto, não necessariamente significa que você está sendo eficiente do ponto de vista de gestão. Desta forma, organizar dados financeiros, organizar a tua contabilidade por cento de custo ou unidade de atividade, segmentar as tuas receitas faz total diferença para que vocês possam fazer uma análise, pessoal, dos produtos, né, que vocês estão vendendo aí, né? Eu gosto muito de chamar os serviços de produto, né, com viés assim mais de business, né? E aí assim vocês poderem então entender aonde vocês têm que priorizar as ações de vocês. Isso é muito interessante quando a gente faz uma análise de margem de contribuição para o produto, porque isso traz um benefício super, super relevante quando a gente pensa em investimentos de marketing. Então, se eu tenho um produto que tem uma margem super boa, vamos supor, a nossa contabilidade digital para médicos, vamos pegar esse exemplo de nicho, ela tem uma margem, vamos supor, de 60%, 70% operando, porque eu consigo ter tecnologia e processos super eficientes. Então, vale muito mais a pena eu gastar o meu marketing e a minha mídia paga para esse serviço do que daqui a pouco você está gastando uma parte da nossa verba com um produto de margem pior.
Ou daqui a pouco vale a pena até descontinuar um produto que não faça mais sentido se não tem uma margem ganha porque não tem competitividade. Então eu acabo gastando até os recursos da empresa de uma maneira muito mais inteligente e muito mais assertiva quando a gente consegue medir a margem de contribuição. Isso é um aspecto assim super importante e super relevante para uma jornada de sucesso. Inclusive, pessoal, para contribuir com esse aspecto de estudo de margem de contribuição, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para uma tabelinha que a gente tem na nuvem para que vocês possam simular a margem de contribuição dos escritórios de vocês. Eu desenvolvi uma metodologia bem simples ali, e vocês podem baixar essa planilha e fazerem uma brincadeira com os números de vocês e entenderem se os dados que vocês estão colocando estão apresentando margem de contribuição saudável ou não saudável, e se vocês precisam tomar alguma medida corretiva para se tornarem ainda mais eficientes, tá bom? Não deixem de baixar e de brincar com esses dados que vocês realmente vão ver como isso pode fazer a diferença no dia a dia de vocês. E pessoal, falando de margem de contribuição, que eu acho que é algo obrigatório para as empresas contábeis, ela só se torna relevante, não adianta eu oferir ela, pessoal, assim, eventualmente. Nós temos que ter uma capacidade organizacional de gestão financeira na empresa contábil e ter essa contabilidade em dia para que esse gerenciamento da margem de contribuição seja contínuo. E isso só vai acontecer, pessoal, se vocês realmente pensarem em governança, pensarem em organização do dia a dia. Nós precisamos ter uma mentalidade empreendedora. Nós somos formados para ser contadores, para fazermos um processo técnico, mas quem está à frente de uma empresa contábil ele precisa ter uma pegada, vamos usar essa palavra, de empresário, ou seja, eu preciso pensar em governança, eu preciso pensar em organizações de processos que vão gerar os dados no tempo certo para que a gente possa entender se o comportamento da margem de contribuição, a partir das decisões que a gente está tomando no dia a dia, estão fazendo com que a margem melhore, piore ou fique estável. Ou seja, a gente consegue, sem dúvida, tornar assim a nossa empresa contábil muito mais eficiente e proteger o caixa da empresa quando a gente consegue fazer uma percepção de acompanhamento de margem otimizada e até mesmo usando ela como um feedback para as nossas equipes, né? A gente pode, inclusive, eu já vi casos aqui, trazendo alguns exemplos, de empresas que estabeleceram premiações para suas equipes, né? A partir de otimização de ações e metas que iriam melhorar a margem de contribuição. Isso é bem legal porque a gente traz para a nossa empresa contábil uma percepção de valor e de entendimento dos gastos dos insumos, né? Desde a hora homem até os investimentos com insumos de acessórios, como sistemas e tudo mais. Então, trazer o conceito da margem de contribuição e envolver o time numa análise de resultado, sem dúvida vai fazer com que a tua estratégia de crescimento e de perpetuidade seja realmente diferenciada. E eu posso dizer aqui que muitas empresas contábeis hoje não estão prestando atenção para isso, ou não estão dando a devida atenção a um aspecto que influencia diretamente na sua vitalidade competitiva. Então, prestem bastante atenção em margem de contribuição e brinquem no material que eu vou dar acesso aí para vocês nas descrições, para que vocês possam, então, começar a ter uma prática de uso da margem de contribuição como um diferencial obrigatório, pessoal, para que vocês sempre deem certos. E, pessoal, eu quis trazer o assunto margem de contribuição, até porque, como vocês, eu também toco uma empresa, sou o CEO aqui da fábrica, e para nós é fundamental e estratégico podermos acompanhar a margem de contribuição das fábricas que a gente bota para operar. Como é que a gente vai fazer com que a nossa operação tenha qualidade, tenha segurança e tenha rotatividade de entrega de conteúdo relevante para os nossos clientes, se a gente não está observando para a margem de contribuição que a gente tem, uma vez que nós temos uma baita responsabilidade técnica e se a gente estaria sendo inconsequente se a gente não estivesse percebendo isso e podendo ter margens que nos deixassem não só entregar, mas principalmente reinvestir dentro do crescimento da fábrica. Então, isso é o que nos trouxe até aqui.
que vai nos levar para frente crescendo com segurança e sustentabilidade. Eu acredito que vocês têm total capacidade de fazer um estudo de margem de contribuição super detalhado e fazer com que isso mude a realidade dos negócios de vocês. Tá bom, pessoal? Chegamos ao final, então, desse episódio aqui e eu chamo a atenção que façam novamente uma dinâmica desse assunto com as equipes de vocês, com as pessoas chaves, para que vocês realmente possam ter assim uma jornada profissional diferenciada. E se você que está nos ouvindo ainda não seguiu o Fabricast, pessoal, está na hora de seguir, não é mesmo? Para não perder nenhum dos episódios que a gente faz aqui com muito carinho e com muita provocação para a transformação da sua empresa contábil. Segue a gente aí e a gente vai continuar tendo assim cada vez mais motivação para trazer conteúdo relevante para o teu dia a dia. Quero deixar também, por último, aqui um convite, se você ainda não conhece a Fábrica de Contabilidade e como a gente pode transformar a jornada de crescimento do seu negócio, venha bater um papo com a gente. Afinal, pessoal, números parados não fazem a história.